Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e hoje eu vim fazer uma revisão da matéria de Legislação e Políticas Públicas Nacionais em Educação. Inclusive, a parte que eu quero falar hoje, eu acho que nós ainda não tínhamos falado e eu vou aproveitar para acrescentar esta parte sobre a BNCC e falar e revisar um pouco do que nós falamos antes, tá certo? Então, a mudança na Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos falar de uma forma geral, né? Nessas competências gerais do BNCC, que define aprendizagens essenciais, né? Que os alunos têm direito de adquirir, né? E estabelece uma visão dos currículos escolares, as aprendizagens essenciais, né? Do documento, onde estão impressas 10 competências gerais, né? Do MEC. Então, nós vamos falar, para nortear esse caminho pedagógico, nós vamos falar de princípios éticos, estéticos e políticos com o objetivo de perpetuar o ensino, né? No ensino, uma comunicação integral, mobilizando, né, esses conhecimentos através de atitudes, valores, habilidades que qualificam, né, o cidadão para o mercado de trabalho. Então, primeiro, conhecimento. Valorizar e utilizar conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Assim, entender e explicar a realidade e continuar aprendendo e colaborar com a sociedade, né? O incentivo a fazer escolhas a partir desse conhecimento. Então, como que a gente pode valorizar e utilizar, né? Conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital? Eu acho que hoje nós estamos falando muito sobre interdisciplinaridade. Eu acho que hoje nós estamos fazendo trabalhando com projetos, nós estamos trabalhando muito com a educação não formal também. E a educação não formal é aquela que a gente faz nos museus, é aquela que a gente faz nos hortos, no jardim botânico, nos planetários. Eu acho que isso tudo abrange conhecimento sobre esse mundo, sobre essa cultura. Os projetos interdisciplinares, né, eles trazem à tona aí a junção de várias disciplinas dentro de uma metodologia, né? Por exemplo, se eu faço um projeto sobre o meio ambiente, eu estou trabalhando várias coisas ali, eu estou trabalhando a conservação, né? Eu estou trabalhando a geografia, eu estou trabalhando a história, eu estou trabalhando ciências, né, gente? Eu estou trabalhando língua portuguesa, enfim, são metodologias de ensino que trazem esse conhecimento aí para o mundo, né? Inclusive o meio ambiente é uma questão, né? A questão da ecologia é uma questão mundial. É a questão do lixo, né? A questão da reciclagem, a questão da conservação, da preservação do solo, tudo isso são temas do mundo, são temas de uma cultura planetária. Então aqui, o pensamento científico, crítico e criativo, ele vem exercitar a curiosidade intelectual nas ciências, né? Com a criticidade, com a criatividade. Então, aprender a investigar causas, trabalhar com formulação de hipóteses, elaborar problema, estudo de casos, formular e resolver questões, problemas, já falei, né? Criar soluções. Então, o incentivo, o foco aí é adquirir novas habilidades, desenvolver uma aprendizagem cognitivo, a atenção, a memória, a percepção, né, gente? E o raciocínio. Então, o aluno, ele tem que investigar, ele tem que se aprofundar nos assuntos, trazer solução para os problemas que nós vamos apresentar através de metodologias de ensino. Aqui, o repertório cultural, valorizar diversas manifestações artísticas e culturais. Então, assim, agora dia 20, né, foi feriado, foi a conscientização, né, sobre a valorização da cultura afro, da cultura afro, da cultura indígena, né, da cultura afro-brasileira, tá? Então, assim, as escolas promoveram, assim, muitas manifestações, as escolas
elas mostraram um pouco dessa cultura, né, dessa cultura negra. Elas falaram dos escravos, falaram o que os africanos trouxeram, o que essa cultura contribui para a nossa, né, para a nossa vivência de hoje. Né? O que eles trouxeram para nós, que hoje nós aproveitamos tanto ainda hoje nas nossas vidas, sem falar na religião, sem falar nos pratos típicos, sem falar no vocabulário, né, gente? Enfim, tem tantas coisas que hoje nós temos na nossa cultura que é, na verdade, trazida, né, pelos negros. Então, os escravos, que é trazida pelos africanos. Então, participar dessas práticas diversificadas de produção artístico-cultural, as músicas, a consciência multicultural, incentiva a curiosidade, a experimentação. Então, aqui sobre, né, o que a gente está falando, nós também temos as culturas indígenas que a gente precisa mostrar. Né? Nós temos que falar de igualdades. Então, as igualdades estão dentro desse repertório cultural. Por quê? Porque, na verdade, nós temos pessoas, né, que vieram, por exemplo, de outros países. Nós temos alunos angolanos, muitos angolanos, né, gente? Vieram para o nosso país. Nós temos essas pessoas, né? E nós temos também a própria cultura regional brasileira, que às vezes os sotaques, as lendas, né, as comidas, as próprias vestimentas, né, trazem para a nossa cultura essa influência europeia. Então, nós precisamos também mostrar tudo isso para que nossos alunos adquiram essa consciência dessa valorização e também adquiram, né, conhecimentos a respeito da nossa própria cultura. O que forma a cultura brasileira é o quê? Foram os imigrantes, né, que trouxeram e nós fizemos. Então, a nossa cultura ela é uma cultura bastante voltada para uma infinidade de outras culturas. Então, essa comunicação, essas diferentes linguagens, no dançar, no cantar, no dramatizar, né? A roupa, a linguagem corporal, a linguagem falada, a linguagem musical, a dramatização, tudo isso é comunicação. E é isso que a gente está querendo colocar, a importância disso. E a BNCC coloca isso muito bem, falando no domínio dessa comunicação, né, no mundo aí multiletrado, tá certo? Então, a cultura digital, ela vem compreender, né, e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, né, e trazer o contato com as ferramentas digitais, a produção de multimídia, a linguagem de programação, né, tudo em torno da ética. E dentro dessa proposta, nós também, né, estamos projetando para o mundo do trabalho, para um projeto de vida, porque muitos dos nossos alunos, eles preferem trabalhar com a tecnologia. Já cedo demonstram isso, né? Nós temos alunos jovens, novinhos aí, que tem hora que ensinam para a gente aí as coisas, né? Então, valorizar e apropriar-se desses conhecimentos é entender o mundo do trabalho, é fazer escolha, né? É se alinhar a um projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade, incentivo, né? É trazer com determinação essa autoavaliação, é deixar fluir, né? É deixar o aluno criar também, é deixar o aluno dizer quais as suas aptidões, quais os seus interesses. Isso daí é liberdade, né, gente? É liberdade de expressão. A argumentação com base nos fatos, com informações confiáveis, a consciência socioambiental, que eu falei ainda há pouco, o consumo responsável e ético. Então, esse incentivo aí vem da consciência dos modos de expressão e da forma de reconhecimento, né, de diferentes pontos de vista. Autoconhecimento e autocuidado é conhecer-se, compreender-se, né, na diversidade humana, é apreciar-se,
é entender que nós não somos iguais, é entender que o corpo físico ele é diferente entre as pessoas. Existem as pessoas que têm um corpo modelado, um corpo, né, apreciado e tal, não sei o quê. E tem outras pessoas que são gordinhas, tem pessoas que são deficientes, tem pessoas que são negras, tem pessoas que são brancas, amarelas, enfim. Eu acho que é o fato da gente tentar nos gostarmos e cuidar da nossa saúde física e emocional, mostrando, né, a nossa capacidade em lidar com elas, porque nada mais difícil do que a própria pessoa se depreciar. Então vamos lá, né, o reconhecimento dessas emoções, os sentimentos, as influências e suas atitudes devem demonstrar o autoconhecimento, o autocuidado, a autoconfiança, né, não é mesmo? Então vamos lá. Empatia e cooperação. É exercitar a empatia, o diálogo, a aceitação, é o acolhimento, né? É fazer respeitar e promover o respeito, né? Os direitos humanos. Enfim, o diálogo, né, como mediador dos conflitos, numa perspectiva assim do outro. Responsabilidade e cidadania, que é agir coletivamente com responsabilidade, com resiliência, com determinação, tomar decisão com base em princípios éticos, pensando na coletividade, sendo democrático, inclusivo, né? Solidário, né? Pensando no outro, sempre também que o outro também vai precisar. E são competências gerais que serão trabalhadas nas áreas dos conhecimentos de linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino religioso. Então, são construídas por habilidades e desenvolvidas atividades aí em sala de aula. Competências gerais na educação básica, né? Então, vamos lá, falando outra vez da educação básica, né? A educação básica, ela se define, né, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Então, a educação básica tem essas três divisões aí, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas a educação brasileira, ela se divide em dois elementos, apenas 2 níveis, o básico, educação básica, e o superior. Tá? Dentro da educação básica, você tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior. Então, você só tem 2 níveis de ensino. Tá? Bom, eixos estruturantes para a educação infantil. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Tá? Então, isso aqui tudo faz parte dos eixos estruturantes que vão fazer aqui dentro do que os nossos alunos vão fazer inúmeras coisas. Eles vão cantar, eles vão ouvir música, eles vão ouvir historinhas, eles vão dramatizar, eles vão jogar, eles vão conhecer regras, eles vão, enfim, desenhar, eles vão conhecer cores. Então, além dos 5 campos de experiências, nós vamos falar do eu, do outro, de nós, o corpo, o gesto, o movimento, traço, som, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade e transformação. E, por fim, né, é bem necessário definir objetivos aí dessa aprendizagem das crianças e dos bebês. Ensino fundamental, que a gente vem falar de uma estruturação de 5 áreas também, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ciência e ensino religioso. O ensino médio, né, que vai mudando, mas que nós podemos citar linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Áreas do conhecimento, né? Nós vamos destacar aqui língua portuguesa, história, geografia, educação física, conforme o ano de escolaridade. E as habilidades devem ser relacionadas aos objetos do conhecimento, como conteúdos, conceitos e processos, tá certo? Então, cada área do conhecimento possui suas competências e especificidades. Então, elas devem ser desenvolvidas pelos alunos, assim como cada componente curricular. Da organização, essa nova organização não quer dizer
que haverá exclusão de disciplinas nesse momento. Já teve o novo ensino médio, agora já é o outro ensino médio, enfim, nós vamos ver agora como é que fica, mas a via de regra, o formato são de competências específicas de um conjunto de habilidades, né, que correspondam à aprendizagem fundamentais para os alunos aí do ensino médio. Está um pouco confuso ainda nesse momento, né? Vamos dizer a verdade. Impactos e desafios da BNCC, né? Eu acho que são os currículos de forma articulada, o currículo através de um regime de colaboração. A ideia é que os estados trabalhem juntos, os municípios padronizem um modelo, que é o aluno que se desloca de uma cidade para outra, ele vai encontrar basicamente os mesmos conteúdos num regime assim colaborativo, né, para que a elaboração do currículo não fique tão defasado de um estado para o outro. E vale destacar que o impacto se dará não apenas na reelaboração dos currículos, mas também no processo de aprendizagem, gestão, formação de professores, avaliação e no projeto político-pedagógico. Implementação da BNCC nas escolas, que é uma estruturação da governança, né? Um estudo de referência, formação continuada dos professores, revisão do PPP, materiais didáticos, avaliação e acompanhamento. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que serve para referência para a elaboração dos currículos, né, de todas as escolas que ofertam educação básica. Então, esses fundamentos se estruturam em bases da BNCC, que são válidos e significativos, né, para aprimoramentos, acolhimentos e modelo educacional de países do norte da Europa. Foi assim que foi criado. Então, são expressivos exemplos de como se reflete a educação em alguns países vizinhos aí da América Latina, né? Então, aqui diz que não se destacou a importância de uma educação sensorial, que não deve se isolar também da aprendizagem conceitual, segundo o Celso Antunes. Bem, aqui as conclusões na visão de Celso Antunes sobre o documento da BNCC, a proposta de avaliação, a empatia, né? Então, cabe finalizar ressaltando os pontos altos desse documento, que são a importância do currículo, os cuidados e os preparos com a equipe pedagógica, a coerência dos objetivos, né? Promover a articulação da interdisciplinaridade, promover múltiplas situações que estimulem os estudantes e professores, repensar procedimentos de avaliação, né? Suprindo as deficiências dos educandos, oferecendo novas oportunidades, né? Não avaliar apenas por um instrumento, mas por vários, destacar a importância da formação continuada dos professores, né? E aperfeiçoar continuamente a gestão da escola através de um intercâmbio com famílias, né? E outros funcionários também, além dos professores e alunos. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui estão as referências, mas eu não terminei. Eu gostaria de falar para vocês, lembrando, né? O Brasil só teve 3 leis, só teve 3 LDBs, tá? Isso aqui é a nossa revisão. O Brasil teve 3 LDB, 4.024, 5692, né, de 71, e a 9.394 de 96, que é a atual, tá, gente? Então, assim, as diferenças são muitas. Eu vou colocar para vocês o que nós já falamos anteriormente. Hoje, né, as diferenças que nós temos de ontem para hoje, que a 9.394 de 96 impõe, são bastante coisas. Eu vou falar especialmente sobre a inclusão, né, que é uma obrigatoriedade das crianças serem inclusas com as suas patologias em classes regulares. Crianças com baixa visão, crianças com problemas cognitivos, sensoriais, crianças com problemas de locomoção, crianças com problemas de déficit, né, de aprendizagem, né, e outros transtornos. Então, todos serão incluídos em classe regular, fazendo uso das salas multifuncionais, né, no contraturno,
para complementar os seus estudos. Eles têm direito a uma avaliação diferenciada e muitos não terão, pela lei, não poderão ser reprovados, dependendo do laudo que eles tragam, tá certo? Além da inclusão, né, em classes regulares, eu quero falar na valorização do magistério, né, que é uma cláusula da lei. Eu quero falar que é uma cláusula da lei, mas a gente não alcançou tudo, né? Não tivemos ainda essa valorização, os salários continuam bastante defasados, o governo federal, municipal, estadual ainda continua estudando possibilidades, a gente está há muitos anos assim, não conseguimos ainda atingir nossas metas. Com relação à avaliação, nossos alunos têm direito à prova de recuperação, têm direito a ser avaliado, isso é um direito do aluno. Se o professor não tiver coerência com o seu trabalho, não tiver responsabilidade com o seu trabalho, os pais podem recorrer, devem recorrer, porque seus filhos têm direito à avaliação. E tem muitos colegas professores que acham que não, que podem deixar, não pode, não pode. O aluno tem seus direitos, tá? Tem que ser tudo bem registrado. O professor tem que participar de planejamento, de avaliação, ministrar suas aulas, computar a frequência dos seus alunos. Tudo isso é tarefa do professor. Não é só valorizar, nós temos também deveres, né? Deveres a cumprir. E é a lei, é a lei. Então, os nossos alunos tiveram uma valorização aí, uma complementação aí muito boa com relação ao material didático, que é através do PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático. Recebe-se tudo, os livros vêm direto das editoras, os mesmos livros que vão para as papelarias comuns, escolhidos pelos professores. Os nossos alunos recebem esses livros novos gratuitamente. Os nossos alunos têm direito à alimentação escolar, nossos alunos têm direito ao transporte público gratuito, os nossos alunos têm direito ao uniforme, né, gente? A escola pública gratuita, a esse material didático também, que vem muito caderno, lápis, caneta, recebem réguas, muita coisa, né? E até o uniforme. Né? Já falei da alimentação e tudo isso. Então, nós tivemos direito a uma dignidade através da lei, né? Que é a Lei 9.394 de 96, é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, conhecida como Lei Darcy Ribeiro também. Né? Na nossa divisão, né? Além dessa valorização aí da escola pública, né? Falando aí na divisão aí dos nossos níveis de ensino, né? Nós temos as modalidades de ensino, que eu já falei para vocês, né? As modalidades de ensino, vocês têm gravados aí, têm gravado essa aula, né? Que fala que a modalidade de ensino é uma educação que ela não é regular, ela não é regulada como as classes niveladas, não. A educação, a modalidade de ensino, ela foi trabalhada para grupos específicos, para peculiaridades. Por exemplo, EJA, Educação de Jovens e Adultos. É para pessoas que não tiveram oportunidade na idade própria, que têm dificuldades de acesso às escolas, que precisam trabalhar geralmente de dia. É uma modalidade de ensino? Por quê? Porque a EJA é um supletivo. A EJA, ela não tem o mesmo tempo regulamentar que as séries regulares. A EJA, ela é metade de um ano, faz uma série, outra metade faz a outra. Então, é um supletivo, a carga horária é diferente. Né? Os conteúdos, eles são resumidos. Então, é diferente da escola regular. A educação especial é modalidade de ensino, é diferente, atende a patologias, atende às necessidades das crianças, dos alunos de uma forma em geral, que são pessoas com deficiências. Educação para o campo atende com disciplinas especializadas para as pessoas que têm um trabalho no campo, para as pessoas que têm um trabalho de pesca.
Então, são peculiaridades para os índios e quilombolas, né? Educação quilombola, educação indígena. São quilombos, são tribos e são grupos que são educados por pessoas da tribo deles, do quilombo deles, né? Então, assim, é diferenciado, não pode, a gente precisa respeitar toda a linguística, precisa respeitar toda a tradição, a valorização da cultura. Então, não pode se mudar nada. Então, são modalidades de ensino, tá? A gente conversou com isso em uma aula, nós falamos sobre isso e nós estamos voltando a isso hoje, né? Para que a gente não se esqueça da educação especial, da EJA, tudo isso, a educação indígena, quilombola, tudo como educação do campo, como modalidade de ensino, né? A educação profissional, tecnológica, também é uma modalidade de ensino, e a educação à distância, que também é uma modalidade de ensino, né? Bem, eu acho que ficou mais ou menos resumido o nosso assunto, né? Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Aí falei da inclusão, né? Falei dos professores, e é isso. Então, gente, agora eu falei da BNCC e existe uma lei também que ela prega essa continuidade dessa cultura afro dentro da escola. Então, a escola ela tem que manifestar, tem que demonstrar, valorizar a cultura afro, tá? Isso aí é lei também, tá? E nós precisamos promover essa conscientização aí dessas culturas, tá certo? Bom, deixa-me ver mais o quê? A igualdade, né, é um dos preceitos da nossa Lei de Diretrizes e Bases, a continuidade, o acesso e permanência, né, a obrigatoriedade da educação básica gratuita e da participação das famílias, né? Isso daí é obrigatoriedade, da gestão democrática, que os gestores da escola pública, a gestão democrática, ela se faz através do voto, né? Todos votam, responsáveis, alunos de uma determinada idade para cima, as pessoas da comunidade escolar, todo mundo vota e elege o diretor. E essa gestão, ela tem que ser democrática e ela tem que ser participativa. Então, isso está na LDB, tá certo? Transparência, né? Que a comunidade escolar precisa contribuir com as decisões, fazer parte das decisões da escola, e isso daí é democracia e é transparência, tá certo? Bem, então é basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês. E eu espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham, assim, uma excelente prova, né? Para que tenham, né? Uma excelente prova e que no próximo semestre a gente possa se encontrar em outra disciplina, tá certo? Que ninguém fique reprovado e que a gente possa se encontrar para fazer uma outra disciplina pedagógica, ok? Então, meu abraço para vocês e até a próxima.